Olá, pessoal. Boa noite a todos, a todas. Vamos dar continuidade ao nosso programa, à nossa dedicação de discutirmos alguns temas básicos do racismo, no sentido de engrossar o movimento que começou nos Estados Unidos de defesa das vidas dos negros. As vidas negras importam, mas importam não só formalmente, né? Não só para virar tema de debate de televisão ou da grande imprensa, Band News, Globo News. Importa na medida que nós nos ocupamos, nós negros e brancos pobres, nos ocupemos desses assuntos e o levamos adiante, esclarecemos os nossos pares, esclarecemos o próximo, esclarecemos a necessidade de fazermos alguma coisa por nós mesmos e não ficarmos sempre aguardando né? A eterna ajuda que o eterno país do futuro, o eterno país que não cumpre as suas promessas, né? Mais de 130 anos com os negros a partir da proclamação da República. Ou seja, nós devemos tomar a dianteira, devemos exigir, né, gente que conheça o assunto do racismo e leve adiante. E que não fique preocupado com perfumaria, coisas simples, né? Coisas fortes mesmo, que nos dizem respeito. Ou seja, nós temos um compromisso com uma pessoa negra pouco esclarecida acerca do racismo, que é muito afastada da maior compreensão das coisas. Nós temos compromisso com as pessoas que às vezes têm posições equivocadas e que são muito bem intencionadas, mas depõem, né, contra o melhor desenvolvimento, porque não se colocam a favor mesmo de uma causa formal, geral, para todos os negros que ocupam a pior situação na sociedade brasileira. São os mais pobres, os mais doentes, os mais explorados, os que mais sofrem genocídio, os que mais enfrentam suicídio, os que são mais afetados pelo Covid-19. Quer dizer, se nós ficarmos eternamente esperando que vão fazer por nós, nós seremos sempre o último da tabela, nós estaremos sempre na curva das estatísticas e sofrendo efetivamente o peso do racismo, que não é só uma definição teórica, é um sistema prático, uma evidência de relações sociais em que os negros sofrem e são dominados e perturbados e inferiorizados e até mortos pelo racismo. Somos nós que temos que nos indignar, fazer alguma coisa, não ficar apenas correndo atrás de coisas superficiais, banais. Somos nós que temos que respeitar o outro irmão negro, elevá-lo à nossa condição, e não nós mesmos praticar racismo contra ele. O tema de hoje, racismo de marca e de origem, ou seja, o preconceito racial, como foi conhecido e ainda é no Brasil, tem muito disso, de negro contra negro, de negro que fica ah, exercendo um papel de vigilância, controle, domínio, para alcançar algum espaço só para si, em detrimento do outro. E ainda ajuda os conservadores e reacionários a aumentarem o racismo sobre nossa gente. Então, por favor, gradativamente vamos nos definindo melhor, vamos caminhando mais, vamos aprofundando a nossa temática, vamos sempre estar à disposição de outro. Veja, agora teremos um momento precioso, riquíssimo na conjuntura política brasileira, que muitos virão a público nos dizer que estão do nosso lado, fazem propagandas para atrair os negros, para envolver os negros, para diminuir a o sofrimento do negro, para amenizar, para dar a impressão que o negro está valendo a pena. Só que nós estamos lá no último grau da tabela, continuamos lá. Nós estamos no último. É, o arroz subiu para R$ 40 o quilo, eu cheguei a ver isso. Quem será que está sendo mais afetado com isso? Será, será o morador dos jardins? Né? O, quem será que
vai ter que comer macarrão no lugar do arroz? Será um morador de jardins? Então, por favor, criemos a nossa aproximação, nossa circunvizinhança, o nosso grupo ampliado. Respeitemos-nos mutuamente e reconheçamos que o que aconteceu nos Estados Unidos deve se estender pelo mundo e que deve melhorar a realidade do negro em cada país da diáspora e não se restringir apenas aos problemas do departamento de polícia lá nos Estados Unidos, que são problemas históricos contra a gente negra, como são no Brasil também, mas em menor escala. Então, por favor, eu gostaria que vocês aproveitassem ao máximo essas lives, esses vídeos que nós fazemos, no sentido de resgatar a importância maior e aprofundar a importância das vidas negras para nós mesmos, mas levando adiante a nossa característica básica, que é um coletivismo, por assim dizer, aproximado, que os negros ainda têm alguma relação de proximidade uns com os outros no Brasil. Não deixemos isso de lado. Bom, vamos hoje então ao tema o racismo de marca e de origem. Ah, é um tema muito importante, que até há pouco tempo ele era conhecido no Brasil como o preconceito racial. Hoje a gente fala abertamente negro, maioria negra, minoria, força de trabalho negra, mas o racismo era tão forte antes no Brasil, tão peculiar, tão imprimia tanto sentimento, sofrimento e sentimento nas pessoas que até a palavra negra era de difícil negra, era de difícil pronúncia. As pessoas tinham um certo receio, evitavam esse termo. Falava-se preconceito racial, sim, mas preconceito contra o negro e abrandava com preconceito, não falava racismo pontualmente, né? Porque a gente sabe que o preconceito é um momento antes do racismo, né? Muitas vezes está ali junto com o racismo também. Bom, então essa experiência ainda não está totalmente suplantada no Brasil. Ainda há muita gente, geralmente pessoas mais idosas, assim, minha geração para cima, que queima a língua falar racismo, queima a língua falar negro. Não gosta nem de ver a imagem de um negro. Sente dolorida. Parece que aquilo ofende a própria pessoa. É só resultado de um condicionamento racista muito forte, muito grave. Os seres humanos são todos livres e iguais. Não temos que rejeitar os negros por causa dessa ou daquela ideologia. Bom, eu queria que nós pensássemos nesse assunto, levássemos ele adiante e sempre com esse compromisso de passar para os outros, né? Nunca ficar reservado a nós mesmos a discussão, sempre avançar o debate, aprofundar o debate e nas coisas que interessam, não nas perfumarias. Eu gostaria que nós observássemos que esse tema vai ter um adicional de dificuldade, porque hoje em dia, nos Estados Unidos da América, surgiu uma outra expressão, um outro conceito, vamos dizer assim, para designar o que vem a ser racismo ou preconceito de marca. Se tivermos alguma dificuldade, vamos tratá-lo na segunda parte da nossa preleção e de maneira bem vagarosa. Mas se não for isso, não for o caso não for essa retenção, seguiremos direto. Então veja bem, já se preparem para o entendimento de racismo, de preconceito de marca e de origem até os anos 80, 90, melhor dizendo. E depois, preconceito racial só nos Estados Unidos, a partir dos anos 2000 aqui, do século XXI propriamente dito. Ok? Então vamos voltar aos anos 30 e 40 da nossa era aqui no Brasil e praticamente o que eu falar vale também para os Estados Unidos, pois na época, nos dois países havia esse entendimento de que o que era racismo era de marca, veja bem, marca. Marca remete à cor da pessoa, algum vestígio, por mínimo que seja, em relação à marca. Você é daquela raça e você é alvo de
preconceito e de racismo. O mulato, né, que hoje nem se fala mulato, porque o termo negro cresceu, felizmente, se assenhorou da discussão, mas um mulato era visto ainda com muitas reservas. Era um homem negro, sim, e era criticado e era ah, tratado com inferioridade pela pecha de ter um traço, uma marca de negridade, de negrice. Ou seja, no Brasil, nos Estados Unidos, como eu disse, nesse período 30 a 2000, quase 2000, até o termo era difícil de negro era difícil de se pronunciar. Então, o racismo é de marca, era de marca, principalmente graças ao trabalho de Horaci Nogueira. Ele se embrenhou muito nisso e percebeu logo que a marca era o traço da cor. No nosso país as coisas se deram um pouquinho diferente, com uma inversão parcial dos valores, mas na matriz, nos Estados Unidos, o, se você ainda que você fosse claro, muito claro, um, um pequeno diferencial no cabelo, assim, já te qualificava como ah, negro, né? Da marca negra. E você não tinha moleza, não tinha conciliação, não. Era considerado negro, sim, porque descendia de negros. E tinha uma marca evidente disso. E o preto nos Estados Unidos, então, nem ficava abaixo de qualquer classificação, a não ser nas posições exóticas, né? Jogador, como é até hoje, né? Músico, esportista, ah, dançarino, né? Essas coisas que, na verdade, eles consideram fora quase da condição humana regular. É uma condição excepcional, ou de artista, ou de esportista, e assim por diante. É um falso elogio, na verdade. Bom, mas vamos voltar para o nosso país, né? Então, no nosso país, o, no final da guerra, né, mundial, o Brasil recebeu bastante imigrantes ainda, né, até 18 imigrantes europeus, então recebeu uma carga grande de brancos e o racismo contra o negro aumentou em parte, né, por causa disso e em parte aumentou também porque as condições de pobreza generalizada, de miséria, de doença, de perseguição policial, de genocídio, etc., etc., prosseguiram e aumentaram com o aprofundamento das imigrações, por favor, no caso de europeus, basicamente, para cá. E porque o negro foi preterido, não houve um projeto de inserção do negro na sociedade. Muitos dos grandes governantes do Brasil, das autoridades, achavam que branquear o país já era a solução. Por isso que eles traziam imigrantes, né, europeus. Já era a solução para o desenvolvimento. O negro era mais um problema que eles tinham com algumas potências que criticavam a grosseria brasileira, o, o vandalismo brasileiro de ainda ter escravidão, de ser um dos últimos países do mundo a ter escravidão, mas isso não chegava a ponto de eles se ocuparem do negro. Na verdade, o negro ficava como uma segunda reserva de mão de obra barata aqui, a servir ao pauta da obra, passando por todos os perigos, os problemas, as inseguranças, as explorações, e acreditava-se que o negro ia desaparecer. Como que o negro iria desaparecer? Por causa da miscigenação. A miscigenação era uma das estratégias, né, em que se tinha para levar o negro ao desaparecimento. E ainda teria a vantagem de, por um período, ter uma raça de mestiços. Assim pensavam os maiores racistas brasileiros. Ter-se uma raça de mestiços que ainda daria certas colaborações, certas contribuições. Mas o fundo, mesmo os defensores da ideologia da democracia racial mais românticos, no fundo eles queriam que o negro sumasse no mapa. Demoraria tempo.
As projeções eram 100 anos, 200 anos, 300 anos. Era um mal necessário, né? Que se achava que havia a se pagar por ter se escolhido a civilização ocidental. E se trazia branco na maior parte do tempo que se podia trazer. Mas com a Segunda Guerra Mundial, o quadro internacional mudou. Já não se podia trazer mais tanto imigrante estrangeiro assim. Então, a própria mulatice aqui tinha que ser encaminhada de uma outra maneira, menos tão espalhafatosa, menos forte, menos aberta mesmo, emitindo pensamento, como de Lacerda, né, que pensava, não, Lacerda, um político da começo do século XX, né, que achava que o negro desapareceria em 100 anos, então estaria resolvido o problema do Brasil com o racismo, com o negro. Bom, é, a classe social, então, no Brasil passava por esse embranquecimento, né? Classe proletária branca, geralmente, e o negro, sempre resistindo, né? Conseguiu sobreviver, passar por perseguição policial, passar por tentativa de genocídio em cima deles, acentuadamente. Havia teóricos que achavam que os negros tinham que enfrentar as piores condições mesmo, porque assim desapareceriam mais rápido. E claro que tudo isso tem muito a ver com aquela tradicional visão trazida pela maldição de Cã, né? Não a maldição de Cã em si mesmo, mas o rebotalho dela, mais as, os resquícios, os intercruzamentos das matrizes racistas desenvolvidas durante o período colonial e imperial. Então, o, esse é o caldo de cultura, né? Quer dizer, é imigrante chegando e negro definhando e o preconceito racial em grande parte significando tanto quanto aqui no Brasil, tanto para o preto retinto, como para o negro, aquele que tem alguma marca da cor. Então, por isso que é racismo de marcas, com bastante clareza por Horaci, né? Quer dizer, as pessoas falavam preconceito de cor para não falar racismo, pra não falar a palavra raça. E queimava a língua e falava raça. Tal era o preconceito existente. E o racismo, né, sobretudo. Ah, e temos que ver que essa era a situação muito difícil para o negro brasileiro, pois, ah, enfrentando oficialmente essa indiferença ou até mesmo o desejo de distinção pelo Estado e pelos homens ricos do Brasil, já que não temos elite, como sabemos. E o mulato entre nós, né, o Colored, ah, constituía-se no homem de cor. As pessoas não falavam homem negro, também tinham dificuldades para pronunciar o negro, que guardava assim certa distinção em relação ao negro mais escuro. Quer dizer, no Brasil ainda há uma peculiaridade maior. Nos Estados Unidos são todos negros, né? Mulato, mestiço, tudo negro. Porque há uma perseguição de uma pureza racial que vai até, em alguns casos, em alguns lugares dos Estados Unidos, se achava que só após 500 anos é que um negro, um mestiço, teria o seu, veja bem o grau do racismo, seu sangue limpado, seu sangue puro, resgatado para a cor, para a raça branca. Aqui no Brasil é o contrário, devido à intensidade e à força do nosso racismo e a mentalidade de longa duração, aqui os negros mais claros chegavam a gozar de uma condição, e ainda gozam, de uma condição melhor do que o retinto, do que o preto, do que o negro mais escuro. Essa ambiguidade o mulato carrega ainda até hoje, né? Ou seja, os brancos ainda falam para o mulato, e aí, negão? Você é negro? Você é
que você é, né? E os negros falam isso para os mulatos também. E o mulato ainda hesita entre ficar uma coisa e outra. Não sabe que isso era um ardil muito grande da elite, da elite não, dos homens ricos, das mulheres ricas no Brasil, para impedir que os negros se unissem todos contra o racismo, contra a dominação específica. Quantos negros se achassem, e ainda se acham, né, negros e mulatos, mestiço, neguinho, não sei o quê, mulatinho, né? Eles não percebem que a classe histórica branca está exercendo uma dominação excepcional sobre eles, fundamental sobre eles, que os explora todos de forma intensa. Mas esse capítulozinho à parte aí, essa aberturazinha à parte de que o mulato ou mestiço ou o negro não tão escudo assim, tem. É um pequeno fôlego dentro do racismo mesmo, mas às custas dos outros negros, de uma maior dominação entre si mesmo. É possível que a ambiguidade mulato era possível, é mesmo, e ainda é valorizado e mais aceito, né? Derivado desse fato de que o Brasil é menos, o racismo não é tão acachapante, vamos dizer assim, tão radical como é nos Estados Unidos. Ah, a raça, no Brasil, a raça negra ficou quase empurrada só para ser o preto. E o mulato minimamente ganhou um status um pouco mais avantajado, mas também discriminado, também não aceito completamente, também pobre e miserável, como é o conjunto. Bom, então vamos ao tema propriamente da nossa aula depois dessa pequena introdução. Racismo de marca, lembra, a marca é o signo da cor, né? O vestígio da cor. Era dirigido ao negro mais claro, mulato, vamos dizer assim, mestiço, no entendimento de que ele não seria uma raça de origem, ou seja, preta mesmo, negra mesmo, né? Raça pura, que era um absurdo, né, frente ao nazismo da época, né? Para alguns, o mulato socialmente era nomeado como um homem de cor. Veja bem, no Brasil era muito esse entendimento. Quem é o mulato é um homem de cor. Lá nos Estados Unidos é um homem de cor, é também, porque tem uma cor derivada da cor original, mas não é aceito do mesmo jeito. Não tem mediação com ele. Não tem favorecimento com ele porque ele é mais claro. Em grande parte nos Estados Unidos ainda é hoje assim, dependendo da região, principalmente nos Estados do Sul. 2. Obviamente, nesse contexto, restava ao negro retinto a retenção do título de raça, como é que é? Raça pura, preta ou negra, ah, conforme o país. Nos Estados Unidos é tudo a mesma coisa, mas também há uma tolerância mínima com o mulato, porque o que se esperava nos Estados Unidos, ainda se espera que ele desapareça, que fique mesmo predominantemente a raça branca. É claro que muita coisa mudou, não é tão radical assim hoje, né? Há perspectivas novas, por exemplo, vidas negras importam, tal, né? Algumas perspectivas novas, mas ainda predominantemente é assim, né? O, o negro extinto no nosso país se tornou uma raça, sim, conhecida, reconhecida nesse contexto, mas o submetido ainda à, à marca da cor original, a cor de origem, racismo de origem. Não esqueçamos esse balizamento, essa diferença. Aqui a raça é não pura, vamos dizer assim. A raça pura é só o preto. E aqui se constitui, se constitui um espaço de diferenciação no meio negro mesmo. Repetindo, na América não foi desse jeito. Hoje
está havendo algumas pequenas mudanças nesse sentido. Lá, como se diz na gíria, né? Passou de 6 horas, é boa noite, acabou. Não tem justificativa, não. Não tem discussão nesse sentido. No Brasil, se expandiu a expressão preconceito racial. Então, você tem preconceito racial? O que está se dizendo? Você considera o negro mais claro também como alvo de discriminação, de preconceito? Ah, todos nós ainda achamos que essa expressão ameniza o racismo, né? Mas eu acho que coloca o racismo de outra maneira, só. Quer dizer, você pode conseguir um emprego numa firma, né, por ser mais claro, um negro mais claro? Pode. Em comparação com um negro mais preto? Pode sim. Mas isso vai depender do lugar, da situação, de várias coisas. Mas isso quer dizer que esse negro que ingressou, esse negro mais claro, vai estar livre do preconceito racial? Não, do racismo não. Ele vai sofrer outro tipo de tratamento, mas não vai ser reconhecido como igual. Ou mesmo muitas pessoas negras que ascenderam por concurso público, assim, encontram dificuldades enormes dentro da sua função, mesmo no serviço público. Ou seja, são alvo de piadas, de anedotas, difamações. Ah, bom, mas subentendemos que o negro escuro, então, foi e é, né? Já está menos a pressão sobre ele, mais participativo, mais efetivo, mas com o sistema de reparações não, de indenizações que tivemos no Brasil, é claro que a raça negra melhorou, teve um status melhor, mas porque aconteceram algumas mudanças importantes, que logo eu comentarei. Mas, por favor, o quadro geral ainda é predominantemente o de preconceito, discriminação e racismo contra o negro em geral, seja ele mais escuro ou mais claro. Vai haver sutileza na discriminação sobre o mais claro, mas não igualdade, não superação do racismo. Socialmente, embora a maioria dos negros mais claros e escuros fossem, em sua maioria, pobres e miseráveis, eles continuam. Os mulatos, entre aspas, né, são pobres, grosso modo. Com o mínimo de classe média, se juntar ali, branco pobre com classe média, mas predominantemente pobres. Os mulatos, os que detinham mais rendimento e prestígio em bolsões, na periferia, na verdade, né? E majoritariamente pobres, eu insisto nisso, que a promessa do país Brasil para os negros é que se miscigenasse para ascender, né, no primeiro momento, perseguindo a ideologia da democracia racial. Mas, com o tempo, isso não foi cumprido à risca, só minimamente, e mais do que isso, a, a pobreza em grande parte continuou e um novo espaço lá, interracial, se colocou para a submissão maior do negro retinto pelo próprio negro em geral. Por favor, não percamos de vista essas considerações. A raça histórica branca introduzia entre os negros ideologias de mestiçagem, é o que nos ensina o Kabengele. Ao branco não interessava de forma nenhuma que os negros pensassem livremente e em conjunto, que a interdisciplinaridade ali, que a diversidade se desse internamente entre os próprios negros. Queria o negro longe o suposto mestiço longe do negro. Quer dizer, ah, no primeiro momento, como medo da vingança do negro contra a escravidão. Se os negros se unissem, poderiam arrasar a raça histórica branca. Isso era uma ameaça para quem tem culpa no cartório, né? Para quem efetivamente tratou muito mal mesmo e continua tratando a gente negra no Brasil. Mas, por outro lado, é melhor dividir. Essa é uma lição básica na política. É melhor dividir para governar, não é isso? Não deixa eles tomarem pulso. Deixa que eles fiquem pensando que são isso, aquilo, que
conquistaram empoderamento aqui, empoderamento ali, a maioria está na pobreza, na miséria, não é? Dentre as profissões rebaixadas oferecidas ao negro, os pretos ficavam sempre com as piores. É o período que nós continuamos, né? Enquanto isso, crescem as cidades, né? Crescem São Paulo e Rio, Belo Horizonte, mais sul de Brasília. O negro sai da roça, né? A população majoritariamente sai do campo e vem para as cidades. Em grande parte para criar problemas nas cidades, né? A ideologia da democracia racial faz surgir seus efeitos, possibilitando que uma reduzida ascensão de negros mestiços se dê. Então aí já começa a construção de mitos, né? Que basta miscigenar mesmo, que basta ter estudo mesmo, que basta ter documentação, tecnologia. Claro que tem que ter estudo, óbvio, isso é óbvio para todo mundo, mas não é a tecnologia em si mesmo que tem que trazer a melhoria da situação social do indivíduo. É a integração dele na nação. Quem carregou a nação por 400 anos nas costas, agora vai ter que ficar fazendo curso de alta tecnologia para ganhar um empreguinho a mais. Tem que ter uma política que integra todo mundo. E quem mais contribuiu, né? Todos têm que ser programas especiais. A nação é a convergência de todas essas etnias maiores. E não só a facilitação de privilégios e de meritocracia para os que já são ricos. Infelizmente, o negro não reflete muito sobre essa possibilidade. Se ele pensar que está 500 anos no país e ainda está na favela, está na periferia, e ainda está morando no Rio Pequeno, que tem um rio, é um esgoto ao ar livre, o que de fato aconteceu com ele? Ele tem que fazer ainda curso de tecnologia para não ficar morrendo na enchente, recebendo leptospirose, assim por diante. Temos que ter um olhar diferenciado. Nós fomos usados no passado e continuamos sendo o proletariado basicamente e o exército de reserva basicamente. E ainda temos que achar o novo normal às nossas custas. Podemos diferenciar que até o final dos anos 70, essas condições gerais predominavam para o negro brasileiro, vigorando também as divisões, né, que assinalamos. Entretanto, a organização social dos negros, a autoestima e a consciência negra passaram, mesmo assim, não desapareceram, estiveram fortes, por uma grande reformulação em 78, daí que veio o grande estímulo, né, que coloca um movimento, que coloca o presente para o negro hoje. Neste ano, em São Paulo, lá nas escadarias municipais, do Teatro Municipal, lideranças negras e autoridades negras se reuniram em público ali naquela sacada mesmo, junto com mais 3.000 pessoas negras, predominantemente, e exigiam justiça, exigiam o fim do racismo. O que ocorreu com mais estardalhaço? Já vinham ocorrendo, né? Um negro foi assassinado numa dependência de uma delegacia de polícia de São Paulo, né? Provavelmente em função das torturas. Mas já tinha havido outras coisas também. Havia negros que eram proibidos de, apesar da boa performance, de serem os representantes do Clube Pinheiros, que agora retornou, tem um caso parecido de racismo, novamente. E o Clube Tietê também, então todo esse conjunto de fatos, né, aguçou a sensibilidade da liderança e da massa, e tivemos então a fundação do Movimento Negro Unificado, que está aí até hoje, dando a feição geral do movimento. Isso é importante que nós retenhamos, porque isso influencia naquela categorização de preconceito racial. Quer dizer, deixou-se de ter, com, a, com a confiança conquistada, mesmo com as vitórias que vieram depois, né, como, por exemplo, as cotas raciais, né, a partir desse movimento, dessas reivindicações, ah, cotas raciais e sociais, porque não só raciais é que vigoram, sociais também.
A partir de então, os negros adotaram maior convicção, maior autoestima, maior envergadura, maior autoconfiança, maior aceitação, autoaceitação, e foi se consolidando a autoestima maior para todos os negros, né? Para para todos nós, fundou-se um movimento que passou a lutar abertamente contra o racismo. Aí já se falava raça mesmo, já se falava que o branco era racista e que a função do racismo é a dominação social sobre os negros principalmente, do qual sempre o racismo subtrai um sobrevalor na relação, quando dá emprego e quando não dá, com a pressão do entorno sobre os que estão trabalhando, isso leva os conservadores, os preconceituosos, a obterem também um sobrevalor de exploração econômica. Então, essa data é fundamental para nós todos, vai influenciar no racismo de marca, ou seja, no preconceito racial. A partir de então, gradativamente, muita gente vai deixar de ficar falando que é mestiço, mulato, somente, e adotar o que, o que se põe sobre todos nós, né? Uma dominação, uma exploração racista. Somos vítimas do racismo, dominados por ele. Desde então, quase não se ouve as expressões de antes, né? Racismo de marca, racismo de origem, mas eles seguiram ainda, né? Têm algum significado forte ainda hoje, mas são minoritários. Não povoam a realidade por completo. Também não se encontra com facilidade aquela demarcação de raça negra pura. Felizmente, né? A humanidade se convenceu, a partir do genoma, né? Mas antes já se sabia, né? Só os racistas mesmo que não queriam saber, que não tem diferença nenhuma de uma raça para outra. Significativa, não. Se 99,7% da herança genomônica nós somos iguais, isso é um câncer de pele para cá, uma tuberculose para lá, anemia falciforme para cá, ou pneumonia para lá, não é o fundamental da espécie. O desenvolvimento intelectual da espécie é que é importante. São a nossa capacidade craniana praticamente igual para todos, todos. Isso que é importante. E se parou com essa tolice de procurar raça pura, raça que seria superior às outras. Pelo contrário, uma raça que se pretendesse pura, ela tenderia à degeneração, né? Pela sua pouca experiência interracial. Bom, as lutas e as conquistas do movimento negro a partir dos anos de 80, indiretamente, por exemplo, a pressão sobre o SUS, não foi o movimento negro que foi lá e estruturou o SUS, mas foi a pressão do movimento negro na Constituinte que possibilitou um SUS que hoje ainda permite que se lute contra o coronavírus no Brasil. Ah, se não teria, se não tivesse essa perspectiva social que foi dada pelos negros, pelo movimento negro, estaríamos pior, muito pior. E lembre-se dos conservadores de hoje em dia que querem tirar o SUS, querem privatizar, querem jogar as OS lá para colocar tudo sobre a ótica do lucro exclusivo e direto e não sobre a ótica das necessidades sanitárias da maior parte da população brasileira. Ah, foi a nossa atuação que diminuiu a criminalização do racismo. Ah, hoje ainda se mata, né? Eu conversei com uma liderança do movimento negro aqui de São Paulo nos anos 90. Ele dizia que naquela época se matava 10 pessoas por semana em Itaquera, 10 negros. Grupos, né, grupos que exterminavam mesmo, né, os negros. Hoje não sei a quantas anda isso. Não sei se isso é mensurado. Não sei se faz parte da estatística oficial isso. E melhorou nesse sentido. O movimento negro impôs mais
respeitabilidade e atenção e reconhecimento. Ah, quer dizer, o preconceito de raiz, de origem, que antes, aqui no Brasil, delegado ao negro imediatamente, e lá nos Estados Unidos quase nem era levado em consideração, porque já a aceitação era que o negro era inferior e sem maiores detalhes, né? Talvez ainda algum resquício de maldição de campo lá, né? Que foram expressões e domínios predominantemente entre as décadas de 30 a 90, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, sofreram mudança, alguma mudança aqui no, principalmente lá na matriz, nos Estados Unidos, ah, principalmente lá, surgiu uma nova conotação para a expressão racismo de marca, curiosamente, né? Então veja bem, o que eu quis dizer para vocês é que o preconceito de massa, de marca, né, até agora, o racismo de marca, na forma de preconceito racial até agora, teve grande relevância no Brasil até os anos 90, mas que foi a ascensão do movimento negro, principalmente através de várias intervenções da luta direta contra o racismo e se acusando os racistas de quererem o domínio mesmo, o poder, e a discriminação é mais um elemento para que se consiga isso. Atualmente, nos Estados Unidos, houve uma certa inversão. Não é que desapareceu o racismo de marca, lá também mudou-se um pouco a conjuntura com as conquistas dos negros, que também se refletiram lá, né? E que de lá surgiram muitas das conquistas dos negros que se refletiram aqui e que depois foi se refletir lá. Ou seja, hoje nos Estados Unidos se põe então o entendimento de um racismo de marca, mas é um racismo de marca diferente daquele que vigorou no Brasil e nos próprios Estados Unidos até os anos 90, mais ou menos. Vamos comentar isso com mais vagar. Consideremos, ah, consideremos, consideremos hoje, no Brasil e nos Estados Unidos, o racismo de marca. No Brasil, como eu falei, ele decaiu, né? O racismo do preconceito de cor, se falar o homem de cor, não se falar o negro, né? Esse medo de pronunciar a palavra negra, esconder a dominação e a exploração ao máximo, tratá-la quase como um culto religioso. Então, isso no Brasil decresceu bastante, felizmente, graças à ação, crescimento, ação e à intervenção do movimento negro, que lutou por conquistas sociais relevantes. E hoje nós temos no Brasil, felizmente, por exemplo, o acesso do negro, ainda que minoritário, mas temos ao curso superior, aos cursos superiores, na forma de cotas raciais, mas tem cotas raciais também para não negros, tem cotas raciais para índios, tem cotas raciais que nosso movimento negro ajudou a conquistar em Mato Grosso. Tem também o entendimento de que os mais pobres têm, têm o direito à universidade, que para eles também devem haver cotas, sobretudo num país que destinou cotas para filho de fazendeiro durante mais de 30 anos no Brasil. Tinha cota para filho de fazendeiro entrar na universidade. Ora, racismo de marca no Brasil, então, decaiu. Preconceito de cor no Brasil decaiu. Ascendeu a luta do negro contra o racismo, se multiplicaram a autoafirmação do negro, o enfrentamento dos problemas sociais, mas ainda falta muito, né? Quer dizer, tudo isso é positivo, mas os negros deveriam continuar pensando que vidas negras importam mesmo, levar isso a fundo, né? Reconhecimento ah, tranquilo, procedente, permanente. Então, por exemplo, né, no Brasil antes, uma herança ainda, né, do racismo de marca, ainda é assim,
boa parte das escolas, as crianças brancas tratam as crianças negras como um desdém, inferiorização. Vivem pondo apelidos, chamando os filhos de trabalhadores negros de macaco, de macaca, não quer formar grupo de estudo com ele, não quer discutir com eles, não quer estudar junto com ele, não quer compor dupla de estudo, e assim por diante, né? Por exemplo, também, os brancos nas empresas, nas escolas ainda, hoje tentam diminuir os negros com deboches, ridicularizações, piadinhas de mau gosto e assim por diante. Nos Estados Unidos, no tempo do racismo de marca, não era possível a conciliação. No Brasil era possível uma pequena aproximação entre brancos e negros, mas nos Estados Unidos isso não tinha lugar, não era aceito por causa da rivalidade intensa. Lembram-se do que eu falei, como era percebido a marca do racismo, e para se desanuviar dessa marca, dessa suposta marca de inferiorização, tinha que esperar 500 anos de história para se depurar o sangue da raça branca. Geralmente, quando uma pessoa branca se relaciona com uma pessoa negra, lá nos Estados Unidos, a época de ouro do racismo de marca, que vai até os anos 80, 90, eles eram entendidos como duas pessoas. Os negros perdiam, aqueles que se aproximavam dos negros arranjavam problemas, porque eles também passavam a ser depreciados, passavam a ser não aceitos, passavam a ser distanciados. E muitas vezes não eram aceitos pela comunidade também. Mas hoje, né, lá nos Estados Unidos, como já falei, os negros eram enxotados completamente, na maioria dos casos. Mas hoje, os brancos se relacionam mais com os negros no Brasil, como nós já falamos, né? Mas esse relacionamento não deixa de ser preconceituoso e inferiorizante, mesmo com os negros mais claros. A pessoa negra tem mais chance de ascensão social quanto mais clara ela for. Então, não é que o Brasil pagou a promessa da ideologia da democracia racial de fazer o negro ascender, para depois ele desaparecer, como eles queriam. Não, ainda nem sequer cumpriu essa promessa, vamos dizer assim. Ainda é só uma parte dos negros claros que ascendem, né, que ascendem. A possibilidade de um negro retinto ascender num banco no Brasil é muito difícil, muito difícil. Casos teria provas particulares para mostrar isso, né? Como que não sobe mesmo. No racismo de marca, cor, né? O Brasil, a, a expectativa é que o negro desapareça, já disse, né? Esse é o projeto da elite. Hoje não se fala abertamente nisso, né? Porque está capengando, né? E boa parte dos negros deram outro sentido à miscigenação, né? Acreditam num possível patamar de brasilidade, o que é um debate interessante, mas no geral, a elite ainda pensa. Se vocês olharem bem o ministério do Bolsonaro e filtrarem vários discursos, tem muita gente que ainda fala: não, o Brasil tem um futuro brilhante pela frente, tal. Então, não faz nada. O Brasil não pode sofrer isso, não pode, não pode, não pode, não pode, não faz nada. Ah, no Brasil, um conflito racial para evoluir para o rompimento das relações raciais até hoje é difícil de ocorrer. É muito difícil. Quer dizer, há uma maior paciência, uma tolerância, por outros motivos que a gente pode discutir em outras oportunidades. E- Mas não é impossível, não é impossível, qual seja. Existe sim a possibilidade do rompimento e do conflito aberto, da tensão e do conflito, mas é muito raro. Ao passo que nos Estados Unidos defende-se as etnias brancas e negras casem entre si. Veja bem, cada um casa dentro do seu bloco, né? Seu bloco racial.
por favor, não estou dizendo que não existem exceções, não estou dizendo que é um procedimento geral só e não absoluto. Mas acredita-se que as etnias têm que se casar nos seus bolsões. Tanto vocês veem as propagandas que chegam no Brasil, elas mostram os blocos assim, o negro casa com o negro, o branco casa com o branco, quer dizer, é uma limitação extrema mesmo, né? Ou seja, acreditando piamente na raça pura ainda, né? Com uma noção totalmente esclerosada e superada. Ah, nos Estados Unidos defende-se as etnias brancas e negras têm os seus. Quando eu falo casar, não é necessariamente casamento oficioso, né? Oficial, né? Tá em situação de conluio, de convivência. Lá faz sentido, então, o entendimento de minoria negra. No Brasil não tem sentido falar em minoria negra quando o negro é a maioria. Lá que a população negra não passa de 15%. No Brasil, a população negra observada pelos especialistas da questão racial se aproxima de 75%. Ou seja, os brasileiros no censo respondem que são negros em 55%. Ainda é uma defasagem enorme para reconhecer a sua própria raça. Nos Estados Unidos, as comunidades negra e branca apresentam reiteradamente tensões e conflitos, sendo mais raro os períodos de paz. Lá tem mais conflito entre as comunidades. Agora, evoluiu assim, vamos dizer assim. No Brasil decaiu, lá se afirmou, de certa forma, as distinções. Mas, no geral, para os dois, diminuiu a tensão racial. E aí nós devemos lembrar o papel dos nossos grandes líderes, like Martin Luther King, né, por exemplo, que defenderam direitos civis, elaboraram direitos civis, trouxeram inúmeras contribuições para a convivência mais pacífica e a estratégia do Martin Luther King de inspiração indiana, do Gandhi, né, Gandhiano, de praticar a não violência. Bom, se chegamos vivos até agora, vamos dispensar esses, esses minutinhos que restam para entender o racismo de marca hoje, nos Estados Unidos, onde ele evoluiu, vamos dizer assim, para outra coisa, mas guardando características do passado recente. Algumas características ao menos. Uma forma do racismo de marca hoje nos Estados Unidos praticamente é um jogo de palavras, né, que se notabiliza por ser lá o entendimento do movimento negro sobre essa questão de racismo de marca transferida para uma contenda, vamos dizer assim, com as grandes empresas. Eu tenho algumas marcas de grandes multinacionais que usam o trabalho do negro ah, em grande dimensão, se apropriam dele e então uma vertente do movimento negro denuncia isso e acha que aí é uma sobreexploração da população negra por parte dessas marcas. Eu não vou falar o nome delas, né, porque no Brasil não está claro isso ainda, e só vou frisar que uma empresa X, por exemplo, do ramo esportivo, ou uma empresa Y que trabalha com produtos de beleza no mundo inteiro, pode fazer um contrato com o negro para que ele expresse ali sua propaganda para vender mais esse produto, né? Sim, mas o que cobra então? O que cobra então o movimento negro? Cobra que há um diferencial aí, né? Um esportista negro famoso pode ganhar milhões fazendo um acordo com uma empresa X. Mas essa empresa, essa marca, por favor, retenha o nome, essa marca ganha muito mais do que isso usando os outros negros com os quais ela não fez nenhum acordo empresarial. Quer dizer, a imagem do negro, em geral, continua beneficiando o lucro, a acumulação de capital,
dessas empresas de maneira crescente. O mesmo se pode falar de empresas do ramo de beleza, que se fazem contratos com determinadas beldades negras, que ficam riquíssimas, mas ainda assim é o todo, é o conjunto da massa negra que produz uma imagem favorável ao uso daquela marca. Esse diferencial, que é apropriado por essas empresas, é a nova marca. A marca, ou seja, esse é um preconceito de marca. Não se paga nada para essa marca negra. Nos Estados Unidos isso já está havendo há alguns anos e várias empresas norte-americanas já foram listadas em painéis, em gráficos, como colaboradoras, ou seja, elas falam que estão sim do lado do negro, claro, tem interesse em falar isso, né? Porque precisam do consumidor negro, mas principalmente em crise econômica precisam muito mais ainda. E se apresentam como empresas que são contra o racismo, que por gostarem dos negros, então, acham que têm o direito, e uma discussão, né, a, a colaboração maior dos negros. Elas se pronunciam a favor do negro, contra o racismo. Elas fazem declarações anuais quando fazem seus balanços econômicos de que são contra um sistema que oprime os negros, homens e mulheres. Mas qual que é a questão maior? Já houve sim isso nos anos passados, mas há entendimento que essa declaração e a prática de emprestar alguma gratificação, algum apoio à causa negra, oficialmente falando, ainda fica-se muito na declaração e na pouca efetivação de transferência de recursos para este fim. Ah, eu queria só que vocês ficassem prevenidos, né, quanto à possibilidade de que esse desdobramento de discussão sobre o movimento negro e sobre o preconceito de marca, veja aí, na situação norte-americana atual, a marca é revertida, o entendimento é diferente, há uma cobrança do movimento negro de lá, e pode se estender, quem sabe, né, ah, para a situação de exigir que essas marcas sejam coerentes. Exploram muito a situação de ganho, sobreganho, sobre a participação indireta do negro, mas não apoiam efetivamente a luta racial, só, na maior parte só com um jogo de palavras e não concretamente. Pense nesse assunto, nós talvez tenhamos que voltar a ele, né? Esse ativismo de marca, então, nos Estados Unidos e Europa, implica, pois, por exemplo, em cobrar de certas empresas mundiais, eu não vou falar o nome dessas que se beneficiam principalmente dos negros, porque acho que se não abriram, né, devem ter algum motivo, usam graciosamente a imagem dos negros famosos, né, para benefício próprio, enfim. As empresas precisam fazer planos de longo prazo para a inclusão social e igualdade racial, ou seja, precisam contribuir para isso. Seria interessante que houvesse um painel, né, que ele ficasse registrado a contribuição e anualmente a gente acompanhasse isso. Quer dizer, que sejam mais do que apenas falar, dizer, falar que tem identidade com os negros e realmente sair só do apoio individual, isolado, de promover esse ou outro negro, ficar dando uma bolsa de estudo aqui, uma bolsa de estudo ali, mas de fato tornar isso mais substancial. Dessa forma, esperamos que todos nós aqui estejamos minimamente preparados para esse debate sobre o novo conceito de racismo de marca, que se põe então em outra perspectiva nos dias atuais, principalmente nos Estados Unidos da América. Ah,
Eu gostaria então que todos não esquecessem o nosso compromisso de que as vidas negras importam sim e que a fábula fala de nós. Nós é que temos que tomar nossa dianteira e fazer alguma coisa e não ficar se rivalizando entre nós mesmos com certas pestilências, certas tolices sem sentido. Temos que nos unir, nos respeitar e avançar conjuntamente. Obrigado a todos, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Até breve. Muito obrigado, boa noite.